Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Feliz ano novo para todos vocês, que o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua família, que seja um ano de muitas bênçãos para nós, que a misericórdia do Senhor possa continuar constante em nossa vida e que você possa ter um ano abençoado, amém? Mais um domingo que estamos aqui juntos, né? E que o Senhor possa falar ao seu coração nessa tarde. Convide, irmãos, a se fazer presente aí no seu lar, que você possa se derramar diante do Senhor, entregar todo o seu louvor, a sua adoração diante dele nessa tarde, amém? Pai, obrigada, Senhor, pela sua graça sobre nós. Obrigada por mais um ano, Pai, que estamos aqui, Senhor, para te louvar e engrandecer, firmes, com saúde, com os nossos familiares, Senhor, em nossos lares. Que o Senhor possa continuar, Senhor, derramando a sua graça, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, receba a nossa adoração diante de Ti, Senhor, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Derramamos-nos, Senhor, diante de Ti, Senhor, os nossos corações nessa tarde, Pai. Receba-nos, Senhor, e se faça presente em nosso lar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir
As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor. Realizar os sonhos, teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Se fará. Se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará.
Deus abençoe os irmãos. Desejo uma boa semana, que o Senhor possa estar com vocês todos os dias, amém? Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Paz e graça, meus queridos irmãos da Igreja Paulistana. Hoje é o nosso primeiro culto do ano e hoje é o dia de Santa Ceia, nossa primeira ceia de 2021. E estamos satisfeitos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, né? Sabemos de todas as dificuldades, mas parece que os sinais de que a nossa arca vai de fato aterrissar já estão aparecendo e a gente fica feliz com isso, tá ok? Queria convidá-los então a fazer uma oração junto comigo para nós fazermos a reflexão bíblica de hoje, bem simples, mas que deverá ser guardado no coração da gente, como toda a Escritura, né? Para que a gente possa ter isso como um foco, um objetivo para alcançar até o dia 31 de dezembro de 2021, tá bom, queridos? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor esteve conosco de uma forma muito especial. Tivemos muitas lutas, dificuldades, perdas, Pai. Vimos muitas situações que nos deixaram temerosos, angustiados, mas o Senhor foi fiel e nos abençoou, Senhor. Deus, nós sabemos que apesar de todas as coisas que aconteceram, o Senhor é Deus, é dominador, está no controle de todas as coisas. Te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é Deus conosco. Não é, Pai amado, só um Deus de dias bonitinhos, calorinhos, dias de perfume, de flores amarelas, vermelhas, mas também o Senhor é Deus, Pai amado, do dia sombrio, do dia triste, do dia frio, do dia, Pai amado, sem esperança. O Senhor é Deus em todas as coisas. Te louvamos, te agradecemos pela tua eternidade graciosa, de graça sobre nós, a tua igreja. Obrigado, Senhor. Auxilia-nos na expressão dessa reflexão bíblica e na audiência e na percepção de que essa palavra possa ser plantada em nosso coração e se tornar um objetivo para alcançarmos por todo esse ano que acabou de começar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria convidá-los então a abrir as escrituras ou ler no áudio. A Aline sempre deixa tudo aí no áudio na tela, né? O texto de Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, tá? É uma reflexão simples, rápida, mas que tem uma profundidade muito importante. Diz lá o texto do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, esse detalhe, o Senhor, continuem a viver nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tá? Queridos, esse texto, ele parece simples, mas ele tem um ensinamento extremamente profundo que o apóstolo Paulo está passando para a gente. Lembrando, o apóstolo Paulo era um dos homens mais preparados do Sinédrio, né? Ele era um doutor da lei. Então, eu fico aqui nas minhas imaginações, imaginando que Paulo estava muito atualizado com as questões de Jesus. Ele devia ter muito contato, saber de uma forma muito próxima sobre as coisas que estavam acontecendo com Jesus, a tal da perseguição. E eu aqui fico imaginando também que ele não sei não se ele não participou da reunião do Sinédrio, onde foi definida a compra, né, da captura de Jesus, que Judas acabou vendendo, né? E a gente sabe, porque já está na literatura bíblica, que Saulo, antes de ser o apóstolo Paulo, participou diretamente da execução de Estevão, o primeiro mártir da igreja naquele momento, naquele período, por apedrejamento. Paulo foi o que conduziu todo o processo. Saulo, né? Saulo foi o que conduziu todo o processo. Saulo foi o executor, né? Em nome do Sinédrio, da morte de Estevão. Então a gente sabe que Saulo ele era um adversário ferrenho da palavra de Deus, muito forte. Daí porque esse texto, da simplicidade dele, ganha uma magnitude muito importante, porque é um antigo perseguidor, mas perseguidor contumaz, ele odiava de uma forma contumaz toda a novidade que falava de Deus, porque ele era arraigado nas leis, né?
Lembra disso, ele era altamente legalista. O preto no branco tinha muito mais valor para ele do que pessoas humanas, do que instituições que amam, que realmente tentam buscar uma coisa mais profunda na presença do Senhor. Paulo ele era legalista, preto no branco. O que estava fora do preto no branco para ele era algo execrável. Prova está aí que Jesus foi morto, eh, né? E que Estevão foi apedrejado, era um menino jovem, diante disso tudo, tá? E que o apóstolo Paulo estava no comando de tudo isso. Portanto, ele era um perseguidor contumaz, um ódio contumaz, profundamente intenso contra Jesus. O cristianismo, que ainda não tinha esse nome, né? Esse processo judaico, né? Judaico-cristão, entre aspas, né? Mas que depois vai se definindo como, de fato, uma outra postura. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha toda a experiência do que era odiar Jesus. Ele tinha toda a experiência do que era odiar todos aqueles que eram seguidores de Jesus, né? Dos seus discípulos, porque para ele a lei era fundamental e batia e não tinha outro sentido, tá? Então, olha como ele começa falando no verso 6. Portanto, ele vem trazendo isso no capítulo 2, desde o verso 1, e ele diz, portanto, depois que ele escreveu até o versículo 5, ele diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, como vocês são cristãos, vocês aceitaram a Cristo Jesus, aí ele faz uma vírgula. O Senhor. Lembra que eu falei na inflexão que esse é o ponto importante? Porque quando o apóstolo Paulo usa a palavra Kyrios, no grego a palavra Senhor implica Kyrios, tá? Está dizendo o Todo-Poderoso, aquele que tem toda a força na mão, aquele que tem autoridade na mão. Aquela autoridade de Mateus 28 é exousia, que não é uma autoridadezinha simples, uma autoridadezinha de que eu mando o meu subalterno fazer alguma coisa, não. Era uma autoridade que diz, agora estou sobre toda a autoridade, me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Jesus se tornou, como ele foi o criador das coisas, entre aspas, ele foi o verbo que se tornou, que foi construindo o planeta, construindo o sistema solar, as constelações, mas também a Terra, o planeta Terra. Ele se tornou senhor de tudo, irmãos. De tudo, inclusive dos astros, das galáxias, de quantas forem, dos sols, quantos forem, tá? Dos milhares de planetas, quantos forem. Ele é o criador de tudo, a autoridade dele está sobre tudo. Então, tudo que acontece em todo o universo significa tudo, incluindo a Terra e todos os planetas, todas as constelações, todos os sistemas solares que eventualmente venham a aparecer, e como Rubens já mostrou isso para a gente, tudo isso está hoje sob o domínio de Jesus. Por isso a palavra Kyrios. Ele podia ter usado outra palavra? Não, não podia ter usado. Porque é importante que você saiba, isso também aprende-se nos bancos do seminário. Jesus, ele era verbo antes da encarnação, tá? Então ele era um Deus triuno, junto com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, só que como verbo. E essa era a primeira natureza de Jesus. Depois Jesus ganhou uma segunda natureza. Ele ganhou a natureza do homem de homem, ou seja, ele se encarnou no homem. Ele se embutiu dentro de um homem que tinha divisão entre a espiritualidade e a carnalidade, o livre-arbítrio, né, e a inclusão do pecado, a tentação do pecado. Deus não é tentado, o Espírito Santo não é tentado, mas para que Deus pudesse justificar o homem, um deles, né, da Trindade, precisava saber o que é sentir na carne o que é o pecado, o que é ter que escolher entre não pecar e pecar. Ou errar, eu prefiro a palavra errar, né? Já que uma palavra harmatos do grego significa erro, mas um erro significativo, viu, queridos? Não é um errinho qualquer, não. Tá? É um erro que causa uma diferença muito grande. Então, quando Jesus está encarnado, ele é Messias. Ele é o embaixado. A palavra Messias significa embaixador. Ele representa o Senhor Deus aqui na Terra. Ele foi o embaixador dos céus no planeta Terra. Então, enquanto vivo, enquanto ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, Jesus, ele era o Messias. Ele era um Deus que tinha natureza carnal e natureza espiritual ao mesmo tempo, 100% homem, 100% Deus. Esse Messias deu lugar à terceira natureza de Jesus, que é o Kyrios.
que é o Deus que ressuscitou, aquele cujo corpo foi morto, como todos nós iremos morrer, mas foi o corpo que ressuscitou em glória, para a glória de Deus. Então, nesse sentido, Jesus sai de Verbo, transita pela humanidade como Messias e termina como Kyrios, o Deus conosco, todo-poderoso. Ele tem todo o poder, ele tem agora a soberania sobre tudo. Então o apóstolo Paulo diz assim, portanto, né, depois de tudo que eu já falei para vocês até o verso 5, assim como vocês receberam Jesus, não o Messias, não um profeta, não um professor, não alguém que ensina, mas como o Senhor de todas as coisas, acima de todas as coisas, que é capaz de comandar até o fio do cabelo da gente que cai, de um deslocamento de vento sobre a Terra, um asteroide que anda para cá e para lá, a ampliação do universo, porque o universo está ampliando, já tem provas disso. Então, Deus, o Senhor Jesus está nisso. Então, nós não estamos com um professorzinho, um profeta, não estamos com alguém que tem um conhecimento maior, um sacerdote. Estamos falando de Todo-Poderoso. Daí porque ele deixa muito claro, e o apóstolo Paulo estava dizendo para Colossos era uma cidade muito importante, grega, lembra disso, estavam na Grécia, portanto, onde se tinha muita capacidade de reflexão, de compreensão, de racionalidade, mas também tinha a ideia do panteão, a ideia de que havia deuses no lugar chamado Pan, todos têm um lugar, né, lugar dos deuses. Então, aqui está dizendo, olha, esse Senhor está acima do panteão, está muito acima de Zeus, está muito acima de Afrodite, de Baco, está acima de tudo. Ele está acima de toda e qualquer possibilidade de poder humana e sobre-humana. Então ele está dizendo exatamente, olha, vocês não estão tendo um senhorzinho, um professorzinho que morre e que fica lá com a palavra dele eterna gravada em textos, não, ele está dominando e imperializando todo o universo. Todo o universo. Nenhuma estrela brilha ou para de brilhar se o Senhor Jesus não autorizar. Então, já que vocês, ele dizendo, vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, o Kyrios, o Todo-Poderoso. Kyrio significa poder, poder de força, pode deslocar tudo para cá e para lá, tá? Continuem. Essa é a palavra, o verbo importante, continuar. Ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, até a eternidade, continuar. Ele está dizendo frequência, ele está dizendo assiduidade, ele está falando de perseverança, de continuidade, de não parar, de não interromper, de não fazer um pit stop, não descansar. Continuem, continuem. Aqui é uma evocação de um presente permanente, todo dia, continua. Terão dias maus, terão dias bons também terão dias com chuva, terão dias de sol, dias de enfermidade, dias de vitória também terão. Então, irmãos, aqui a propositiva que Jesus está falando é de estar continuando a viver nele que é todo poderoso, que está acima de todas as coisas, que está no controle de tudo. Estando enraizados, criar raízes, né? Aprofundar-se nessa estrutura espiritual que se chama Jesus, de aprofundar-se, criar raízes quanto mais profundas, melhor para o tronco, melhor para as folhas, melhor para os frutos, melhor para poder fazer o que é da natureza de uma planta, produzir frutos e flores, perfume, aroma, trocar oxigênio com gás carbônico. Então, enraizado, aqui ele está usando uma fala, uma metáfora, né, da questão das plantas, da botânica, mas ele também usa uma palavra da engenharia civil, estando edificados nele. Irmãos, edificação vem da questão da engenharia civil, que são ele deve ter testemunhado o Panteão, deve ter o Templo de Atenas, ele viu o Templo de Jerusalém, ele sabe que quando as coisas estão enraizadas, né, ele também lá em Roma, né, as coisas estão enraizadas, elas não caem, pode ter terremoto, pode ter furacão, pode ter o que for, e persevera, fica lá firmado, como a gente
hoje tem na Grécia, temos na Roma, temos na própria Judéia, nós temos edificações que são milenares. Nós somos milenares, é disso que ele está falando, fica edificado. Não importa o que aconteça lá fora, né? Continua firme, firme mesmo, algo que não se abala, mesmo diante de uma situação muito complicada, muito difícil de lidar. Fica firmado, edificado nele, no Todo-Poderoso, naquele que não é mais só o Messias, como ele esteve andando na terra. Agora ele é Kyrios, ele morreu, ressuscitou e se tornou Deus Kyrios, com toda a autoridade sobre todas as coisas. E confirmados na fé. Confirmado significa ao junto, firme, de novo firme. E ficar confirmado na fé. O que é fé, irmãos? A certeza das coisas que se espera e que virão e que não se venham. Então é a certeza, firmado, confirmado, apesar de toda a dificuldade. Eu gosto de pensar confirmado num dia ruim, sabe? Eu gosto de pensar de confirmado no dia da doença, da tempestade, no dia da fome, no dia do desemprego, no dia da briga, no dia das questões complicadas que a gente vive. Aí que eu imagino confirmado. O confirmado é no dia ruim, no dia que as coisas não estão bem para nós. E aí, firmados aonde? Na fé, na certeza, na convicção clara de que eu estou olhando aquilo que não vejo, mas que está lá. É a certeza das coisas que se vê, que se espera, mas que ainda não se vê. Então, irmãos, para mim, confirmados na fé, não é um ato litúrgico bonitinho, confirmado na fé, é o dia da dificuldade, é o dia do mal, da perversão, da tentação, no dia em que a gente fica confuso, no dia que a gente fica exausto, no dia que a gente se sente carnal, muito carnal, menos espiritual. Então é nesse dia que nós devemos estar, como Paulo fala, confirmados na fé, confirmados na certeza das coisas que esperamos, mas que ainda não vemos. Isso é questão de fé. E aí ele fala um outro ponto que eu acho interessante. Como foi ensinado a vocês. Ensinado. É ministério da igreja. Ensinar. Ensinar a vida, ensinar a palavra, ensinar as pessoas a lerem a Bíblia, ensinar as pessoas a interpretarem a Bíblia, ensinar as pessoas a compreenderem o que a Bíblia está dizendo, ensinar as pessoas a viverem as práticas e os princípios bíblicos, cristãos, não duvidando da integridade da palavra do Senhor, como foi ensinado, exatamente aquilo que Jesus falou em Mateus 28, e de pegar o evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou tenho ensinado, tenho determinado. Então aqui ele está falando para alunos que já passaram ou estão passando pelo estágio de aprendizagem. Eu sou um homem que não sei tudo. Eu sei as coisas importantes que eu preciso para mim, tá? Para mim. Agora, eu sei que eu preciso de mais. Agora, irmãos, eu não posso, como eterno aluno, aluno vem do latim a sem lumino luz. Então, sem luz, aluno é sem luz. É uma pessoa sem luz. Eu não posso ficar dependendo o tempo todo de que alguém me dê luz. Nessa altura da minha vida, com mais de 60 anos de idade, com mais de 30 anos de ministério pastoral, com mais de 40 anos de ministério de vocação, eu vou ficar ainda buscando as pessoas, por favor, me dá luz, eu não entendo isso, não entendo aquilo. Olha, eu estou confuso nessa palavra bíblica, eu estou confuso no que Deus quer para mim. Irmãos, eu tenho a certeza de confirmação, né, da fé, certeza de que Deus está comigo. Daí eu trago à memória as coisas que me traz bem. Então, eu quero dizer, colocar o seguinte, que no começo nós pegamos a criança pela mão e ensinamos ela a andar. Pegamos a criança pela mão e ensinamos ela a andar. Mas, irmãos, impreterivelmente, um dia, elas soltam das nossas mãos e andam sozinhas. A única coisa que a gente precisa orientá-las é andar no caminho certo. Depois elas vão tomar os seus próprios caminhos. Esse é o objetivo do cristianismo, desse ensinar. Você tem que adquirir sua autonomia, a sua independência cristã, conhecendo a Bíblia, irmãos. Conhecendo a Bíblia.
não depender só do outro, ter intimidade. Por isso que Salmo 1 diz, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E a gente não medita na palavra de Deus de dia e de noite com alguém falando do nosso lado, ensinando, induzindo ao estudo, tá? Porque tem ensinos indutivos, como a gente vê nas apostilas, nos exercícios, enfim. Eu quero dizer que é a prática de vida. É você que tem que ir atrás, você tem que ser seu aluno e você tem que ser o seu professor, submetido ao Senhor Kyrios, ao Deus que já nos ordenou as coisas. Então, queridos, a autonomia e a independência cristã implica em que você aprenda a enxergar com seus olhos e andar com seus próprios pés. Lembra daquele texto bíblico, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor? A lâmpada era uma lâmpada mesmo de vela que ficava a um braço de distância, ela ficava aqui na minha mão, estendia a lâmpada e essa lâmpada só iluminava o próximo passo. Não dava, com essa lâmpada, não dava para ver o horizonte. Não dava para ver tudo, mas dava para ver o próximo passo. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus que Paulo está dizendo aqui é justamente essa, em que a lâmpada fique permanentemente acesa na sua lamparina. Lembra das 10 virgens? As sábias tinham azeite na lâmpada. As que eram incautas, as que eram folgadas, as que ficavam tranquilas, dependendo dos outros, estavam com as suas lâmpadas sem o azeite. Ou seja, tinha azeite para terminar. Terminou, ficou sem luz. Então, a propositiva do apóstolo Paulo aqui é que você possa continuar firme no Kyrios, né? Porque ele ensinou isso para a gente. Está ensinado. E a autonomia cristã e a capacidade de enxergar e fazer por si só depende de você, amados. Depende de você, amadas. Depende de você, jovem, adolescente, até mesmo criança. Porque nós temos um bom departamento infantil, as aulas são muito boas. A Priscila, a Juliana dão conta de um caso muito bacana, a Josiane com os adolescentes, o Lucas, enfim, vocês dão conta, a Cíntia com os jovens, vocês dão conta, vocês ensinam. Agora, a autonomia vem de quem anda, autos, por si próprio, né? Autonomia é governo por si próprio. Então depende de vocês, amados. Vocês têm que seguir esse caminho, tá? E a firmeza da fé, firmeza, de novo, a palavra fica lá, seja firmados como edificados, né? Firmados porque está edificado como engenheiro civil, confirmados na fé, como está escrito na palavra do ensino, tá? Crescendo em ação de graças. Porque à medida em que a gente vai crescendo nas experiências cristãs, nós temos mais motivos para dar graças a Deus, para louvá-lo, para engrandecê-lo, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Amém? Eu queria então concluir essa pregação com alguns barulhinhos de construção. Uma vida urbana, infelizmente, é assim. Os nossos vizinhos fazem reformas e eles acabam entrando na nossa... Os barulhinhos acabam entrando na nossa casa. Mas isso faz parte de uma comunidade. Os barulhos fazem parte, não é? E a gente tem que muitas vezes aprender a lidar com os barulhos internos que não vêm de fora, como esse que a gente está ouvindo aqui agora, tá bom? Eu queria convidá-los então a que vocês pegassem os elementos, o pão e o vinho, porque nós vamos comemorar a Santa Ceia agora. Que Deus nos dê graça. Irmãos, aprendam isso. Assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor Kyrios, Todo-Poderoso, continuem permanentemente a viver nele, estando enraizados como a raiz da planta e edificados como os alicerces dos edifícios, né? Nele e confirmados na fé, no momento que as coisas ficam complicadas, para que não se abale nem a árvore e nem se abale a construção, como foi ensinado a todos nós. E assim nós vamos crescer em ação de graças. Amém? Pegue os elementos e vamos participar da Santa Ceia. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou.
como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. O Senhor Jesus, no dia em que ele foi entregue na mão dos homens por Judas e por pessoal do Sinédrio, e Saulo deveria estar lá, ou consentindo com a reunião, Jesus tomou o pão e disse que o pão se tornava o alimento de todo o corpo. Esse corpo era a igreja. E que todos nós iremos comer esse pão, porque nós estaremos unidos com ele e fazendo memória até que ele venha. Depois ele pegou o vinho e disse que o vinho era o sangue da nova aliança. Sangue justamente entre o Messias, da posição de Messias, para Kyrios, do Senhor, que é derramado por nós, para que a gente possa ter uma nova aliança, Berit, ou seja, aquela velha, antiga aliança, não existe mais. Ela agora se conclui a partir dessa nova aliança que é derramada pelo sangue de Jesus. E fazemos isso em memória dele, todos os dias. A palavra memória significa não esquecer. Que a gente não se esqueça até tomarmos de novo essa Santa Ceia original na eternidade junto com Deus. Então, vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe e assim nós vamos tomar dos nossos alimentos espirituais. Senhor, está aqui o pão, está aqui o vinho, e nós pedimos que o Senhor consagre esses dois elementos, Pai amado, para que eles simbolicamente representem a unidade da igreja em nós, a vida de Cristo em nós, que o Senhor possa ser presente com a nossa vida, Senhor. Que
o Senhor possa estar conosco hoje e para sempre, Senhor. E um dia, na eternidade, Pai amado, quando o advento acontecer, quando a segunda vinda acontecer e que estivermos na morada eterna de Jerusalém, nós iremos comer essa Santa Ceia não com pão de trigo, nem com o vinho da uva, mas nós iremos comer na Tua presença, numa ceia, Pai amado, que é inédita, que nós não saberemos. É óbvio que não terá corpo nem sangue, mas será uma ceia com novos significados, porque já estaremos na glória eterna e não será mais para memória, mas será para celebração de ação de graças pelo amor de Deus na nossa vida. Amém. Que Deus nos perdoe os nossos pecados e nos dê saúde para comermos o corpo, o pão e o vinho. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeira Santa Ceia de 21 já está concluída. Desejo a todos vocês feliz ano novo e que a gente possa logo, logo celebrar a ceia juntos na Igreja Paulistana. Paz e graça e um bom ano novo.